Nós vamos ter que ler o capítulo todo. Apocalipse 5, a partir do 1. Bom, agora nós vamos entrar em vários dias de culto. Eu quero pregar sobre os selos, cada selo. Eu sempre tive vontade de pregar sobre os selos, mas tudo tem a hora certa. Jesus disse assim, é chegada a hora. Então, se é chegada a hora, é chegada a hora de aprendermos mais destas coisas que nos alimenta. Mas antes disso, só vou começar os selos lá próximo domingo. Nós vamos falar aqui sobre o livro selado com 7 selos, o livro da redenção. Porque carregar a Bíblia sem a revelação é mesmo que ser um livro qualquer. Mas quando é revelada para você as Escrituras, aí passa a ser outra coisa. Aí você vai ter posicionamento. Aí você vai saber quem é você. Quem realmente é você. E aqui nós vamos ter lições preciosas, que eu tenho que voltar no Gênesis, porque o William Branham diz, tudo que você for ler, você tem que alinhar com o Gênesis. Com o Gênesis. Porque não há nada novo debaixo do sol. As coisas que você vê acontecendo aí, já aconteceu antes de nós. Então tudo tem que ser alinhado com o livro do início, o livro do começo, Gênesis. Há 2 livros que Satanás odeia mais. É Gênesis e Apocalipse. Porque Gênesis mostra sua origem. E Apocalipse mostra o seu destino. Gênesis mostra o que Satanás fez usando a serpente para levar a raça humana à queda. E Apocalipse vai mostrar qual é o destino de Satanás, qual é o seu futuro. É o lago de fogo de enxofre. Por isso a forma de você vencer Satanás é assim. Quando Satanás apresentar para você o seu passado, você apresenta para Satanás o seu futuro. Porque aí o meu passado Deus lança no mar do esquecimento. Mas o futuro de Satanás é aonde? No lago de fogo de enxofre. E onde será o meu futuro? Na eternidade. Então Satanás não gosta de saber disto. Que você tem um futuro, seu futuro é na eternidade. E o futuro de Satanás é onde? Lago de fogo. E o meu passado Deus já esqueceu. Porque se nesta semana todinha eu cometi algum erro, mas nós não oramos aqui pedindo para purificar, que teu sangue nos purifique, então foi purificado. Satanás não pode apresentar mais nada para você durante a semana que você cometeu de errado, porque você pediu perdão e o sangue te purificou. Então por isso você tem que confiar no sangue de Cristo, para você ser vitorioso. Para você não ficar lembrando de passado, porque o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. Então eu tenho que confiar nisto. Eu tenho que estar com minha crença nestas coisas. Eu peço que vocês não percam nada disso aqui, porque o único meio que tem de a gente se fortalecer é com a palavra de Deus. Se a gente não pegar o domingo para ouvir a palavra de Deus, aí... certo? Então não perca nada disso aqui não. Olha só. Um livro selado, o que é um selo? Um selo eu vou ensinar para vocês aqui tudo que é necessário para a gente aprender. Um selo é algo que quando está selado, é algo fidedigno e autenticado. O conteúdo foi autenticado. Aquele conteúdo que está escrito, ele contém uma fidelidade, uma autenticação, é verdadeiro. Verdadeiro. E também tem a autoridade daquele que sela este conteúdo.
Antigamente os reis, quando selavam um conteúdo, eles tinham um anel. E esse anel, eles colocavam, chamavam de sinete. Então eles selavam. E aí você tem o seguinte: aquilo estava selado, não podia ser violado de forma alguma, porque estava lacrado. Era um conteúdo verdadeiro, que estava lacrado, não podia ser violado de forma alguma. Quem selou esse livro? Deus. E quem abre? Deus. Quem selou foi Deus e quem abre é Deus. Por isso que é Deus que abre o entendimento, é Deus que revela, é Deus quem dá. Não foi carne nem sangue que te revelou isto, Pedro, mas meu Pai que está no céu. Então, não pode ser carne nem sangue, não pode ser. É Deus que vai descer ao coração e revelar. Agora, Deus usa vasos especiais, porque Deus é Espírito. E o Espírito precisa de um corpo para poder trabalhar. Assim como Satanás é Espírito, está reinando sobre o pecado e dominando na vida das pessoas, dominando corpos, Deus também é Espírito e precisa de um corpo para poder trabalhar. Então ele precisava de um vaso para revelar para nós a totalidade da palavra, para trazer a revelação do título de propriedade, vou explicar isso para vocês já já, e trazer a revelação completa da palavra. Então ele vai e pega o sétimo anjo, ele usa um homem para poder revelar para nós este selo. Mas Deus traz primeiro para ele e ele traz para o povo. Mas é Deus que faz tudo, porque a Bíblia diz assim: e todos serão ensinados por Deus. Estão entendendo? Nós não estamos aqui dando glória a um homem, não. Nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia ensina. Quem recebe a quem eu enviar, a mim me recebe. A lei da representatividade. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Estava selado? Estava. Era segredo? Era. Mas ele vai revelar para um profeta e um profeta vai passar para nós. Estão entendendo? Antigamente, os livros eram assim, os rolozinhos assim, Aí tinha um selo aqui, outro 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 selo aqui, 7 selos. Aí quando ele abriu o primeiro selo assim, aí abriu um pouquinho assim, do livro. Aí ali tinha a revelação de um selo. Quem abriu? Quem era digno de abrir o livro e desatar os selos? O cordeiro que foi morto e reviveu. Qual foi o homem na terra que foi morto e reviveu? Só teve um até agora. Jesus Cristo. Mais ninguém. Paulo foi um homem de Deus, João foi um homem de Deus, Pedro foi um homem de Deus, William Branham um homem de Deus, mas todos estes estão aguardando a ressurreição dos corpos. Mas Cristo não está aguardando, não. Ele foi morto e reviveu. E vive pelos séculos dos séculos. Só ele era digno de abrir o livro e desatar os selos. Louvado seja Deus. Então, Cristo, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Quem é digno de revelar essa Bíblia para nós? Quem é digno de nos dizer quem somos? Quem é digno de trazer a Bíblia revelada para nós? Cristo. Ele usa um vaso, mas é Cristo que traz a revelação. E aqueles que são predestinados para receber esta revelação, eles vão receber sim. Então, o que ocorre? Vou voltar ao Gênesis agora, para a gente entender. Olha só, o profeta nos ensinou assim. Adão, quando foi criado à imagem e semelhança de Deus, o Logos, o próprio Deus, do Logos saiu Adão.
façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Saiu aquele homem. De dentro do Logos saiu aquele homem gerado. A imagem e semelhança dele. O que foi que ele disse para aquele homem? É a primeira vez que ele foi gerado para Adão. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Era Adão. Esse livro hoje que está na mão do Cordeiro, que é o livro da redenção, ele estava na mão de Adão, porque Adão iria chamar os filhos de Deus à existência. Adão tinha o poder de Deus pela palavra falada para procriar, para trazer os filhos de Deus pela palavra. Vocês estão entendendo? A primeira coisa que Deus disse para ele é isso. Gênesis 1, 26. Diz assim, ó. E criou Deus o homem à sua imagem. E Deus criou o homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre tudo que se move sobre a terra. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Adão iria, sabe o quê? Adão recebeu o poder de Deus para procriar, para gerar outros filhos pela palavra. Ele tinha um livro na mão, que ia chamar cada filho de Deus à existência. Era um ser que poderia gerar outros seres à sua semelhança, porque Adão saiu de Deus. E de Adão viríamos nós. Ele iria chamar esses filhos de Deus pela palavra falada, com esse poder que ele tinha dado por Deus para fazer isto. No tempo certo, porque tudo é no tempo certo. Porque a Bíblia diz assim, Jesus veio a seu tempo, no tempo certo. Ele ia chamar cada filho de Deus à existência. Não ia haver, gente. A forma que os filhos de Deus viriam ao mundo não seria desta forma que a gente vê, não. Jamais iria existir isto. Se Adão não tivesse caído, jamais iria existir isto. E Adão tinha domínio sobre todas as coisas, sobre os peixes, sobre o gado, sobre os répteis, 5 domínios ele tinha. E sobre toda a terra. Deus colocou ele na terra para cuidar da sua criação e para poder procriar os filhos de Deus à existência. Trazendo os filhos de Deus à existência. Mas aí ele falhou. Veja que aqui a Bíblia diz, digno é o Cordeiro que nos fez reis e sacerdote sobre toda a terra. Para dominar sobre toda a terra. Adão iria me chamar e chamar você para reinar sobre toda a terra, para ter domínio sobre toda a terra, se não houvesse pecado. Mas ele caiu, o último Adão vem justamente para nos fazer rei, sacerdote e reinar sobre toda a terra. Você está pensando que a gente é pouca coisa? Não. Satanás só é um porceiro, um grileiro, eu vou explicar aqui. Mas que os filhos de Deus têm muita força, muito poder. Então, Adão, com o domínio que tinha, colocado ali, iria chamar os filhos de Deus pela palavra. Mas aí Adão caiu no pecado. E ao cair no pecado, gente, é uma coisa triste, mas é assim. Um homem, quando está na presença de Deus, na unção de Deus, um homem, quando está sendo dirigido por Deus, ele é uma bênção para todas as pessoas que lhe rodeiam.
Mas um homem, quando cai, é expulso do Éden, porque muitos pastores já foram expulsos do Éden. Adão começou no Éden e foi expulso de lá. Muitos começam no Éden e depois é expulso. Porque não permanece na vontade de Deus, não permanece na palavra. Quando um homem, ele permanece na palavra, permanece naquilo que Deus disse, ele é uma bênção. Ele tem poder para procriar, ele tem poder para dominar, ele tem poder para tantas coisas. Mas quando esse homem cai, se torna uma desgraça. Maldita é a terra por tua causa. Quando Adão caiu, toda a raça humana foi a desgraça. Saiu da vontade de Deus, saiu da palavra. O resto foi a desgraça. Quando um homem sai da palavra de Deus, sai da doutrina correta, ele é uma desgraça para aqueles que ouvem ele. Quando um homem permanece na palavra, permanece com Deus, ele é uma bênção. Deus vai gerar outros filhos através dele, pela palavra. Certo? O mesmo poder que Adão tinha para procriar, para trazer os filhos à existência, Deus vai gerar através desse homem, pela palavra. O apóstolo Pedro disse: nós fomos gerados de sementes incorruptível pela palavra de Deus. Adão falhou em trazer os filhos à existência. O último Adão vem para trazer os filhos à existência pela palavra. Pela palavra. Aqui é a coisa mais profunda. Amém? Vocês estão entendendo, né? Então veja só. Adão tinha um livro. Chegasse a tua vez. Quando chegasse a tua vez, Quinca. Qual é teu nome? Joaquim, né? Mas teu nome ia ser Joaquim. Mas teu nome é Joaquim dado para o teu pai. Mas Adão iria te chamar. Fosse a hora de chamar. Vamos fazer só um exemplo aqui. Joaquim Delfino. Aí. Na palavra, o homem aparecia. Isso. Pela palavra. Ele chamava, tu vinha. Aí você acha que você era um homem que ia trabalhar, quando você tem domínio sobre tudo. Você ia ter domínio sobre os peixes, sobre o gado, sobre as aves, sobre os répteis, sobre toda a terra. Que é isso que Cristo vai fazer conosco, é nos dar domínio sobre toda essa terra. O último Adão que nos chamou pela palavra, vai fazer com que a gente tenha domínio sobre toda a terra. Então era isso que ia fazer. Não existe pecado, não existe morte, não existe nada disso. Você não ia fazer nada, não ia ter nada disso, religião, nem essa Bíblia aqui impressa ele está conosco. Chamava a existência pela palavra, você vinha, você tinha domínio sobre tudo. Mas aí, ele caiu. Aí esse livro que estava na mão dele, que ia chamar eu, ia chamar você, ia chamar João, Satanás disse, agora a raça humana é minha, vou pegar o livro. Quando Satanás foi pegar o livro, Deus pegou e disse, opa, não. O livro fica comigo. Aqui está o título da propriedade e o nome dos filhos, e eu vou chamar cada um deles à existência. Vou chamar cada um à existência pelo último Adão. Aí ele diz, da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Era através deste que ele iria trazer os filhos dele à existência. Porque Adão falhou em procriar. Pela palavra. Cristo vem justamente para gerar pela palavra. Porque ele nasce da palavra, nunca cometeu pecado, é digno, foi morto e reviveu, e vem gerar os filhos de Deus pela palavra, trazer cada um à existência. Mas Satanás disse assim, bom, Adão caiu, agora a raça humana é minha, eu vou sambar sobre o mundo agora,
sobre o pecado. Mas Deus disse, mas eu tenho o título da propriedade. Eu conheço cada um dos meus filhos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus disse, nenhum daqueles que o Pai me deu se perderá. Mas Satanás disse, eu vou se apossar agora da terra da raça humana. A raça humana é minha. Quanto tempo tu passou no mundo? Quanto tempo tu passou no mundo? Tem quantos anos? 45. Você passou 43 anos no mundo. Satanás disse, eu vou me apossar de quem? Vou dar só aqui só um exemplo. Ah, esse aqui é meu. Aí ele disse, se apossa como um porceiro, como um grileiro. Sabe o que é um grileiro? É assim. Está ali uma terra que não é da pessoa. A pessoa se aposta daquela terra. Se aposta. Aí o que ele faz? Ele faz um documento lá, uma escritura, mede os limites, faz lá, pega aquele documento, bota um monte de grilo em uma gaveta, bota aquele documento dentro da gaveta, os grilos soltam suas fezes ali, naquele documento, o documento fica amarelo, parecendo que está velho, aí ele diz, eu tenho essa escritura aqui há não sei quantos anos atrás, para dizer que aquilo é dele sem ser. Isso é chamado de grileiro, por isso é chamado de grileiro, sabe? Eles se apossavam da terra do outro e faziam essas escrituras falsas numa gaveta cheia de grilo. Satanás disse, bom, quem que é meu? Deus disse, mas eu tenho o título da propriedade. Se alguém ele pega a moto de João e rouba, e o cabo chega lá na frente e diz, essa moto é minha. Aí corre-se atrás. Aí João diz, mas eu tenho o título da propriedade, eu tenho os documentos da moto que provam que é minha. Vai lá, vem cá, começa-se uma busca, encontra a moto dele. Ao encontrar a moto, vai atrás do verdadeiro dono. Quando olha, quem é o dono? João Vital, sobrinho. Ele tem o título da propriedade que comprova que é dele. O cara se apossou, mas ele provou pelo título da propriedade. Satanás se apossou de cada um de nós por algum tempo. Diz, é meu. Aí Deus disse, mas eu tenho o título da propriedade. É seu? É não. Você pode ser um grileiro, um porceiro, tentar se apossar de algo que não é seu, mas não é seu. Então quando Adão caiu, Satanás quis pegar o livro, mas Deus foi e pegou. Aí disse, não, fique comigo. Eu vou revelar esse livro, eu vou revelar, trazer à existência, cada filho meu vai ser trazido à existência. Porque eu sei quem são eles. Mas Satanás tentou se apossar de você 43 anos. Pensando que essa propriedade era dele. Mas Deus conhece os que são seus. Deus tem esse firme fundamento, permanece com este selo. Deus conhece os que são seus. Vocês são propriedades minhas, mas eu me apossei. A raça humana é minha, Deus disse, não. Eu tenho o título da propriedade para chamar cada filho meu à existência. E aí, Satanás tem que saber que ele não tem nada em nós. Por isso que Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Nada. Ele pode dominar sobre o pecado. O irmão Brana disse, quando Adão caiu, Satanás passou a ser o Deus da terra. Dominar sobre essa terra. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Ele é o Deus desse século. Ele é o espírito dominador deste mundo. Passou. Mas quando Cristo veio e disse, todo poder me foi dado nos céus e na terra, pronto, todo poder é meu nos céus e na terra. É o Deus dos céus e da terra. Então é o seguinte. Você vai ver o seguinte, olha. Se você pega assim uma escritura, você sabe que uma escritura de uma terra, você só comprova que um imóvel existe
se for ao cartório do registro de imóveis, fizer a escritura e averbar. Averbar é registrar naquele cartório. Essas escrituras que as pessoas fazem particular aí, de compra e venda, não tem valor nada, tem que ter averbação. Então muitas pessoas podem carregar a Bíblia, mas se não tiver a averbação do Espírito Santo, não vale nada. Se não tiver o Espírito Santo na vida, não vale nada. Pode carregar a Bíblia, pode ter religião, pode ter denominação, tanto que for. Mas se não tiver o Espírito Santo, é morte, gente. Afaste uma pessoa da doutrina correta e você tem um monte de morto ambulante andando no mundo. Vivos na carne, mas mortos na alma. Jesus disse, não temeis aquele que pode matar o corpo e não pode matar, e não pode matar a alma. Não. Tema aquele que pode matar tanto o corpo quanto a alma. Ora, se minha alma está salva, meu corpo vai morrer mesmo. Um dia eu vou ter um novo corpo. Agora, se eu estou perdido na alma, eu estou andando na rua com um corpo, mas um morto ambulante. O que a gente tem hoje é religiões, denominações, ismos, tudo morto ambulante, porque a alma está morta. Afaste o homem da doutrina correta e você verá ele morto. Aí observe só. Observe só o seguinte. Você vai ter o seguinte. Deus, Ele traz a revelação, vai trazer a revelação para cada filho de Deus. Cada filho de Deus, ele vai abrir a revelação para ele, porque digno é o Cordeiro de abrir o livro e desatar os selos. Porque ele vai mostrar para cada eleito, através da revelação, que Satanás não tem nada neles, ainda que se apossou por um tempo, mas não é de Satanás, é de Deus. Mas Satanás quer fazer a gente pensar, quer fazer as pessoas pensarem que somos dele. Mas aí Deus vai revelar que nós não somos, não pertencemos a ele, nós pertencemos a Deus. Gente, isso é assim. Adão tinha o poder de procriar, ele ia chamar à existência cada filho de Deus pela palavra. Ele perdeu esse domínio, essa autoridade. Cristo veio com esse domínio, todo o poder, toda a autoridade, para gerar os filhos de Deus e trazer eles pela palavra. Eu só posso gerar, gente, filhos que saem de mim. É o meu germe de vida no natural que gera os filhos meus. O que está lá dentro de Deus, os filhos dele, do genes de Deus, do germe de vida dele, vai ser trazido à existência. Pode ter oposição como for, mas vai ser trazido à existência. Por isso que é assim, ó, quando Deus levanta um pastor, esse pastor vai gerar filhos pela palavra que pertence a ele. Se Deus tiver através desse pastor agora, primeiramente, que esse pastor deve estar de acordo com a palavra. Porque Deus só vai gerar filhos pela palavra. E só gera pela palavra. Porque enquanto você estiver no Éden, obedecendo a Deus, fazendo o que é correto, você é uma bênção. Mas se você for expulso do Éden, por causa de desobediência à palavra, você vai ser uma desgraça para o mundo. Estão entendendo? Para que pastor está invadindo o campo do outro, invadindo o lugar do outro, tentando pegar uma ovelha do outro?
E às vezes muitos deles falsos que já estão fora da palavra. Porque um pastor verdadeiro, gente, não faz isso não. Um pastor verdadeiro sabe. Os filhos que Deus tiver para gerar através dele, Deus vai gerar. Se tiver 1000, Deus vai gerar. Isso o apóstolo Paulo disse assim, ó. O apóstolo Paulo disse para os coríntios assim. Amém? Vocês aí, vamos em frente? 1 Coríntios 4,14, ele disse assim, ó. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, que Deus gerou através de Paulo. Porque ainda que tivestes 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei. Paulo disse assim, ó, ainda que vocês tiverem assim, 1000 mestres caminhando com vocês, mas quem gerou vocês fui eu, pelo Evangelho. Porque ainda que meu filho, Misael, tem quantos professores? Só uma, né? Mas Natanael tem quantos professores? 8. Ainda que você tenha 8 professores, mas um pai você só tem um. Está entendendo? Entenda aqui. Pai você só tem um. É porque ele estuda lá, ele tem vários professores. Pai você só tem um. Se Deus tiver 1000 almas para gerar através do meu ministério, Ele vai gerar 1000. Ainda que outros cuidem, mas Ele vai gerar através de mim 1000. Se Ele escolheu eu para gerar 1000 almas, ninguém tira isto. Ele vai gerar 1000 almas através da minha vida. Ainda que vocês tenham 10.000 tutores, ensinadores, mas eu fui quem vos gerei. Estão entendendo? Agora o que ocorre é o seguinte. Deus não vai perder nenhum dos seus filhos jamais. E ainda que eu gere um aqui, lá nos Estados Unidos, Deus vai cuidar dele. Só um exemplo eu estou dando aqui para vocês. Deus vai cuidar dele. Agora o que ocorre é briga por isso, é briga por aquilo, é briga por aquilo. Ora, a própria Bíblia diz, um planta e outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Um semeia, outro rega, Deus dá o crescimento. Mas eu estou falando isso aqui, se Deus tiver ou a um pastor verdadeiro, ainda que tenha 10 pastores, vamos supor assim, se só tiver no Brasil 10 pastores verdadeiros. Só um exemplo estou dando. Na mensagem, 10 pastores verdadeiros no Brasil. Por esses 10, Deus vai gerar os filhos dele. Deus vai fazer. O germe de vida que está em mim gerou meus filhos. O germe de vida da palavra que estiver em mim vai gerar os filhos de Deus. E ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir. Adão perdeu o domínio e a autoridade, foi expulso do Éden, por não guardar o caminho do Senhor. E já tem muitos pastores que aconteceu isso com eles. Eles estavam no Éden, mas por não guardar o caminho do Senhor foram expulsos. Por não guardar a palavra, por não guardar a ordem que Deus deu, por não guardar o ensinamento divino, foram expulsos do Éden. No Éden você é dominador, você tem poder de procriar. Fora do Éden você é uma desgraça, porque maldita é a terra por tua causa. Estão entendendo? Um homem fora da palavra de Deus é a pior desgraça que existe no mundo. E, se você for contar, tem muitos fora, milhões. É as desgraças que estão no mundo. Olha só, já vou terminar já. Um pastor ungido por Deus
Ele é como Adão no jardim do Éden. No Éden. Ele é posto para cuidar da criação de Deus. Quando Adão, Deus criou tudo aquilo ali e colocou Adão lá. Para quê? Para ter domínio sobre aquilo e depois trazer os filhos de Deus à existência. Um pastor, na palavra de Deus, Deus coloca ele para cuidar de sua criação. E para gerar filhos através dele. Mas quem gera é Deus, quem gera é a palavra, não é o homem. A palavra do Senhor veio a Isaías, a palavra do Senhor veio a Jeremias, a palavra do Senhor veio a Ezequiel. Que palavra é esta, gente? É o Logos, que é o verbo, o próprio Deus vinha a eles. E esta palavra é quem gera, é quem trouxe Adão à existência, é quem vai trazer os outros filhos de Deus à existência. É a palavra, é Cristo. Somente Cristo que vai fazer isto. Louvado seja Deus. Vamos avançar, né? Vamos avançar pela palavra, vencer todas as coisas. Vamos vencer todas as coisas pela palavra. Não deixe nada tirar de você o principal, a palavra. Por isso que é a palavra que faz, é a palavra que gera, é a palavra que cura, é a palavra que faz tudo. É o Logos, o verbo, Cristo, a palavra. E vi um anjo forte, bradando, vou terminar já, com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem desatar os selos. Ninguém, só Cristo. Aí João disse, eu chorava, mas aquele choro era de alegria, porque só Cristo era digno. O ancião chegou e disse assim, não chores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Aí João disse, o leão venceu para abrir o livro? Quando ele olhou para o trono, aí ele achava que ia ver um leão, mas viu um cordeiro. Por que ele viu um cordeiro? Porque ainda pessoas precisam ser redimidas, ainda pessoas precisam ser resgatadas. Quando ele vier como leão, aí ele vai julgar. Mas ele está como cordeiro. Tem coragem de ficar de frente do leão e brincar com ele? Tem coragem de ficar de frente de um cordeirinho e brincar? Tem, gente. Essa besteirada que está por aí, ele não é mais cordeiro, ele é leão. Aquele outro doido lá de Franca diz, ele não é mais cordeiro, ele é leão. Ora, quem tem coragem de ficar frente a frente com o leão? Agora, de um cordeiro tem, né? Se ele fosse leão, a gente não estaria mais aqui não, velho. Já tem consumido a gente. Leão não brinca em serviço não, gente. Vai frente a frente com o leão para você ver o que é que acontece. Agora com um cordeirinho, de 1 ano o cara brinca. Eu vi um vídeo do menininho bem pequenininho, o molequinho, e o cordeirinho brincando mais o menininho. E corria, e o menino corria, o cordeirinho corria brincando mais ele. Cordeiro, gente, tem misericórdia, tem compaixão, tem amor, tem graça aqui hoje. Por isso que ele é cordeiro, ele é cordeiro. João olhou, o leão da tribo de Judá venceu. E quando ele olhou, ele disse, vou ver o leão. Mas o que viu foi um cordeiro. O cordeiro que foi morto e reviveu é digno de abrir o livro e desatar os selos. É digno de trazer a revelação para nós, de mostrar quem somos. Satanás não tem posse sobre nós. Satanás está derrotado. Ele não tem mais nada em nós. Ele já nos mostrou isso pela palavra. Então vamos avançar dessa forma. Vamos ficar de pé. Glória seja dada ao Senhor. Pai, rendemos graças a Ti, meu Deus. Mais uma vez. Porque Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor.
Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. A Ele a honra, a glória, a riqueza, a sabedoria, as ações de graça. Tudo a Ele. Porque Ele consumou a obra, Ele realizou a obra no Calvário, Ele nos deu entendimento, Ele abriu para nós a revelação das Escrituras. E nos chamou à existência através da palavra. Somos gratos a Ti por isto, Senhor. Somos gratos a Ti por isto. Somos gratos a Ti por isto. Satanás pode dizer assim, ele é meu, vou me apossar disso aqui como um grileiro, como um pulseiro, tentando roubar a propriedade divina, mas ele não consegue. Deus vai requerer, através do título de propriedade, que aquilo é seu. Louvado seja o Teu nome, Pai. Ajuda Teu povo, meu Deus. Nós possamos se posicionar, saber que Deus, o Cordeiro, revelou para nós a palavra. Revelou para nós a palavra. Revelou para nós a verdade. E hoje nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Satanás não tem nada em nós. Abençoe cada um, meu Deus. Que cada um veja o que precisa melhorar, se posicionar, porque o Senhor revelou a palavra para isso. Se posicionar, fazer o correto, não deixar que esta vida venha estorvar o seu culto, a sua comunhão com Deus. Não. Ajude a cada um, meu Deus. Ajude a cada um. Fortaleça cada um. O Cordeiro foi morto e reviveu para nos fazer reis e sacerdotes, para dominar sobre a terra. O que Adão perdeu, Cristo fez por nós. A autoridade, o domínio, o poder de procriar de Adão, ele perdeu. Mas Cristo veio para nos trazer a existência e trazer isto de volta para nós. Pela palavra, eu sei que o Senhor gera vários filhos. Pela palavra, o Senhor traz à existência os teus filhos. Pode ser através de mim, pode ser através de um irmão, pode ser através de outro pastor, mas o Senhor vai trazer à existência os seus filhos. Louvado seja o Teu nome. Precisamos de Ti. Dá uma noite tranquila e abençoada.